Saudações, irmãos, sejam bem-vindos a este momento ímpar. Horas em que abrimos a palavra sagrada e quando a sua palavra é aberta, a palavra de Deus é aberta, e Ele falando conosco. Vamos começar com uma oração. Pai eterno, Criador dos céus e da terra, com muita reverência e temor, aproximamo-nos diante do Teu trono. Em primeiro lugar, pedir o perdão dos nossos pecados e pedir também a sua direção enquanto estudamos a Tua palavra. Batiza-nos com Santo Espírito, conceda-nos uma experiência poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos ter um sermão profético. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17, verso número 12. Um dos capítulos mais detalhistas da profecia. Apocalipse 17, verso número 12. Assim nós lemos. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Irmãos, não é a primeira vez que a profecia menciona 10 chifres. Em Daniel capítulo 7, aparecem lá 10 chifres também. E Daniel capítulo 7 introduz uma sequência de 4 impérios mundiais que se sucederiam desde Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia até Roma. O quarto animal terrível e espantoso na visão de Daniel, capítulo 7, representa o Império Romano, o qual tinha 10 chifres. E a interpretação dos 10 chifres foi dada pelo próprio anjo no mesmo capítulo, verso 24, quando falou que os 10 chifres são 10 reis que se levantariam daquele mesmo reino, Roma. Os 10 chifres que se levantaram do Império Romano, irmãos, foram as 10 tribos bárbaras da Europa Ocidental. A Inglaterra, que foram os saxões, estamos falando da Alemanha, que foram os alemanes, da França, que foram os francos, dos visigodos, que são os espanhóis, os lombardos, e também os érulos, vândalos e ostrogodos, que foram abatidas. Agora, os 10 chifres de Apocalipse capítulo 17, verso 12, não são os mesmos reis, os mesmos chifres de Daniel capítulo 7. Porque há evidências que provam que não são. Primeira evidência, irmãos, é que em Daniel capítulo 2, na estátua que o rei Nabucodonosor sonhara, as pernas de ferro também representam o Império Romano. Os pés em parte de ferro e barro representam as 10 divisões do Império Romano. E sobre os pés, em parte de ferro e barro, é dito que tentariam se misturar mediante casamento, mas não se ligariam um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas sobre os 10 chifres, agora em Apocalipse 17, verso 2, disse que tem o mesmo pensamento. Segunda evidência, irmãos, dos 10 reis de Daniel 7, verso 24, 3 foram abatidos com o surgimento do chifre pequeno, que é o papado. Portanto, passaram a ser 7 reis. Mas, em Apocalipse 17, verso 14, nenhum dos reis será abatido, mas ambos pelejarão contra o Cordeiro nos últimos dias. Terceira evidência. Em Daniel 7, verso 24, somente 7 reis se submeteram ao papado, menos as 3 tribos, os vândalos, os érulos e os ostrogodos. Mas em Apocalipse 17, todos os 10 reis oferecem à besta a autoridade que possui. Quarta evidência. Em Daniel 7, verso 25, somente o chifre pequeno, que é o papado, proferia palavras contra o Altíssimo. Somente o chifre pequeno perseguiu os servos do Altíssimo durante 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Mas em Apocalipse 17, verso 14, os 10 reis, todos eles juntos com um papado,
pelejarão contra o Cordeiro e contra os fiéis. Queridos, os 10 reis de Apocalipse capítulo 17 representam os 10 reis da nova ordem mundial. Nova Ordem Mundial é um projeto do grupo Illuminati que consiste em dividir o mundo em 10 supernações ou 10 reinos. Na verdade, esta será uma tentativa, porque estas 10 supernações não durarão por muito tempo. É um projeto efêmero. Queridos, a profecia está predizendo em Apocalipse capítulo 17, a existência de 10 líderes mundiais que ainda não têm reino, mas receberão autoridades como se fossem reis durante pouco tempo, 1 hora, juntamente com a besta na sua supremacia final. Veja bem, Apocalipse 17, verso 12. Vamos ler mais uma vez. Apocalipse 17, verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Irmãos, na nota de $1 americano, encontramos as seguintes inscrições lá. Novus Ordo Seclorum, que significa Nova Ordem Mundial. Por cima da pirâmide inacabada, vocês podem encontrar isto na nota de $1, aparece um símbolo maçônico, que é uma pirâmide inacabada, coroada com o olho que tudo vê, o olho de Lúcifer. Este é o símbolo usado pelo Illuminati e demonstra de forma clara, irmãos, que quem é o responsável pela ordem mundial é o próprio Satanás. Em uma conferência do governo mundial, realizada em fevereiro de 2023, se fez a seguinte pergunta. Vejamos. And the title of this session, Are we ready for a new world order? E o título desta sessão, Estamos prontos para uma nova ordem mundial? Queridos, existe nos Estados Unidos da América um grupo chamado a Irmandade Secreta, ou o Concílio dos Homens Sábios. E eles operam de diferentes formas manipulativas, usando nomes disfarçados, tais como o Clube de Roma, nomes como Caveira e Ossos, nomes como Bilderbergers, nomes como Comissão Trilateral, nomes como Cavaleiros Templários, Maçonaria, a Ordem Militar de Malta, o Concílio das Relações Exteriores e vários outros nomes. Por exemplo, a Comissão Trilateral falou recentemente, está aqui, 2023 é o ano 1 da nova ordem mundial. Agora, o Concílio das Relações Exteriores, que é outro nome, tem como líderes, ou tem tido como líderes, uma elite notável do mundo. Bill Clinton, David Rockefeller, Henry Kissinger, Colin Powell, e sempre tem insistido na ideia de se criar o Concílio de Homens Sábios e que este deve ser composto pelos grandes líderes intelectuais do mundo. Mas, irmãos, esse concílio já existe. Eles estão pedindo ao povo para criar algo, pedindo ao mundo para criar algo que na verdade já existe. Todos os governos do mundo, eles devem se curvar diante deste projeto. E Ellen White nos afirma que na última homenagem ao papado nos últimos dias, os Estados Unidos da América não estarão sozinhos. Leia comigo esta passagem. Mostrou-se que os Estados Unidos são um poder representado pela besta de cornos semelhantes aos do Cordeiro, e que esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. Agora vejam, mas nesta homenagem ao papado, os Estados Unidos não estarão sós. O Grande Conflito, página 579. Irmãos, já até se desenhou o mapa dessa nova ordem mundial, com o reino número 1, Estados Unidos da América, México, Canadá. Reino número 2,
a União Europeia. Reino número 3, o Japão, sozinho o Japão. Reino número 4, África do Sul, Namíbia e Austrália. Reino número 5, a Rússia. Reino número 6, América do Sul, incluindo a Venezuela, está lá. Reino número 7, África do Sul, né? África Central, incluindo Moçambique, Madagascar, Suazilândia. Reino número 9, Sudeste da Ásia, incluindo a Índia. E reino número 10, a China, sozinha. Queridos, a nova ordem mundial está baseada em 3 objetivos principais. Primeiro objetivo da nova ordem mundial, economia mundial. Segundo, governo mundial. Terceiro, religião mundial. O governo mundial já existe, irmãos, através da ONU. E foi John Rockefeller que doou 18 milhões e meio de dólares. Para quê? Para comprar os 18 acres de terra lá em Nova York e construir ali a sede das Nações Unidas. E é interessante que em Daniel capítulo 2, irmãos, fala de uma estátua que o rei Nabucodonosor sonhara. E essa estátua, nós sabemos, representa os impérios mundiais, né, tudo mais. Os pés da estátua, em parte de ferro e barro, né, representam a Europa dividida. Mas a profecia nos diz que nos dias destes reis, sim, os reis da Europa, sim, mas também os reis de Apocalipse capítulo 17, verso 12. Nos dias desses reis, o Deus do céu trará um reino que não será jamais destruído. Agora, outro objetivo, economia mundial. E isso já está em processamento através dos bancos centrais. E todos devem prestar contas ao Banco Mundial. E agora, eles estão preparando moedas digitais para todos os bancos centrais do mundo. Outro plano, religião mundial, que também está sendo já estabelecida. A palavra ecumenismo religioso que se fala muito, né? Ellen White afirma que o ecumenismo será o resultado da união de diferentes igrejas em pontos de doutrinas que lhes são comuns. Encontramos isto no livro Grande Conflito. Quais são os 2 pontos? A imortalidade da alma e a santidade do domingo. A Bíblia e o Espírito de profecia nos alertam que nos últimos dias, irmãos, haverá uma confederação que vai reunir católicos, protestantes e o espiritismo. Existe um livro, esse livro foi escrito há muito tempo, com o título A Casa Unida, e fala sobre evangélicos e católicos juntos, uma aliança promissora para o século XXI. No preâmbulo desse livro, irmãos, existe um documento, né? Existe um documento com o título Evangélicos e Católicos Juntos, a missão cristã no terceiro milênio. Esse documento foi assinado por centenas de líderes cristãos em 1994. O objetivo é que católicos, né, carismáticos e evangélicos trabalhem juntos a fim de criar uma confederação que mudasse a sociedade. No ano 2006, no retiro espiritual jesuíta na Geórgia, nos Estados Unidos da América, dezenas de líderes evangélicos, dezenas de líderes protestantes, católicos e ortodoxos também assinaram outro documento com o nome Christian Churches Together, ou seja, igrejas cristãs juntas. 34 denominações, irmãos. Quantas? 34 denominações protestantes assinaram esse documento. Luteranos, anglicanos, Assembleia de Deus assinou, presbiteriana assinou, metodista, batista e várias outras. Foram 34 denominações cristãs que se uniram formando uma única igreja juntamente com a católica e a ortodoxa. Isso já está em processamento há muito tempo. Vemos, irmãos, Apocalipse capítulo 17, verso número 13. Lemos: Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Oferecem o quê? E a quem? Queridos, os 10 reis
da nova ordem mundial terá o mesmo intento, entregando a sua autoridade à besta. Verso 14, lemos: Pelejarão eles contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Amém? Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Aleluia. Queridos, no comentário bíblico Adventista do Sétimo Dia, nós lemos o seguinte, está aqui: Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Haverá um grande laço de união universal. Então vejam que o comentário bíblico adventista está colocando esse verso numa perspectiva futura. Sim, haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação das forças de Satanás. No grande conflito a ser travado nos últimos dias, estarão unidos em oposição ao povo de Deus todos os poderes corrompidos que apostataram da lealdade às leis de Jeová. Nessa guerra, o sábado do quarto mandamento será o grande ponto de toque. Apenas poucos fiéis não adorarão a besta, e estes são tidos como o povo remanescente da mulher pura e fiel, a igreja pura e fiel de Cristo. Como nos diz Apocalipse, capítulo 17, verso 12. Irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar contra a mulher, contra os descendentes da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Queridos, nesse tempo haverá mártires que darão sua vida por defender a verdade. Nos diz Apocalipse capítulo 14, versos 12 e 13. Diz lá, o que é que diz mesmo? Sim, aqui está a paciência, a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O verso 13 nos diz: Então ouvi outra voz do céu dizendo: Escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morem no Senhor. Sim, para que descansem de suas obras. Sim, pois descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, irmãos, assim como na perseguição que Paulo empreendeu contra os cristãos, finalmente Cristo se levantará para defender o seu povo fiel. Leia comigo esta passagem linda. Está aqui. Quando a oposição à lei de Deus for quase universal, quando o seu povo for acossado em aflição por seus semelhantes, Deus intervirá. Então ouvir-se-ão as vozes dos túmulos dos mártires, representadas pelas almas que João viu mortas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo, que eles mantiveram. Então as orações ascenderão de todo o verdadeiro Filho de Deus, dizendo: É tempo, Senhor, de agires, porque eles têm anulado a tua lei. Encontramos no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 6, página 1081. Sim, amados irmãos, vale a pena ser fiel. O Cordeiro os vencerá. Sim, de fato, Jesus virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como nos diz Apocalipse capítulo 19, verso 16, diz: Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe, meu irmão, Jesus é vitorioso nesse grande conflito. Não precisamos temer. A pergunta que eu faço para você agora é: será que Jesus está vencendo hoje no teu coração? Será? Porque eu sei que no teu coração há uma batalha, irmão. Quem está vencendo na batalha do seu coração? Cristo ou Satanás? Jesus pode vencer também as batalhas do teu coração e tornar-te mais do que vitorioso. Enfim, meus irmãos, Jesus está voltando como Rei para uma verdadeira nova ordem mundial. Daniel capítulo 2 termina dizendo que esse reino não será jamais destruído, mas subsistirá para sempre. A nova ordem mundial de Jesus
é por toda a eternidade, irmãos. E o mais delicioso ainda é que essa nova ordem mundial de Jesus não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas terão passado. Agora olhe para mim, irmão, olhe para mim. Eu quero lhe dizer uma coisa agora. Eu não conheço você, mas eu sei que às vezes você enfrenta desânimo, que o desânimo bate à porta do seu coração, que em algum momento, talvez por algo ou por alguém, você é tentado a duvidar de que Jesus vai voltar. Talvez as dores deste mundo, desta vida, tenham te feito chorar e chorar. Mas eu lhe digo, irmão, aguente um pouco, fique fiel. A eternidade o aguarda. A eternidade é maior do que qualquer desafio, do que qualquer provação deste mundo. Abra o teu coração, venha comigo nesta súplica ao Senhor. Pai eterno, muito obrigado por tuas promessas. Jesus é vencedor e nós somos mais que vencedores. Dê-nos perseverança, Senhor. Dá-nos a paciência de Cristo. Dá-nos a paciência de Cristo. Abençoe o meu irmão. Pai, conheça as suas lutas e batalhas. Conceda o teu descanso. Em nome de Jesus. Amém. Que Jesus possa o abençoar, querido irmão. Que você continue gozando de um dia maravilhoso na sua companhia. Eu verei no próximo vídeo aqui na Escola de Profecia. Até breve.